Ela disse, não eides como se fossemos sérios, isto é só diversão para mim enquanto relaxava na casa de praia que aluguei, então fui-me embora e deixei-a encalhada para se desenrascar. Sou analista de marketing numa empresa de tecnologia de médio porte em Lisboa, o tipo de pessoa que lê mesmo as letras pequenas e mantém planilhas para o orçamento pessoal. Então, quando conheci a Sofia na recepção do casamento do meu amigo da faculdade Miguel, deveria ter prestado mais atenção aos detalhes que não batiam certo. Ela estava a trabalhar como assistente do fotógrafo do evento, esta mulher deslumbrante sem esforço com cabelo ruivo que captava a luz perfeitamente e estes olhos verdes penetrantes que pareciam ver tudo como uma oportunidade de foto potencial. O riso dela era contagioso, do tipo que fazia toda a gente virar-se durante o lançamento do buquê, e encontrei-me gravitando na direção dela durante os momentos estranhos quando o grupo do casamento estava a fazer as suas poses encenadas. Acabamos por nos aproximar comentando o quão ridículas algumas tradições de casamento eram, fazendo comentários sarcasticamente baixinhos sobre a insistência do noivo em recriar cada pose de casamento do Pinterest enquanto o flash do fotógrafo disparava a cada 3 segundos. Juro que se tiver de ver ele mergulhá-la mais uma vez, vou perder a cabeça, sussurrou ela, e algo sobre o humor seco dela fez-me esquecer que tinha conduzido 3 horas para esta coisa. Conversamos até que o pessoal do local literalmente começou a empilhar cadeiras à nossa volta, e foi então que me contou que tinha mudado do Porto há 2 anos para perseguir o que chamava o sonho português, trabalhando part-time como blogueira de estilo de vida e aspirante a influenciadora enquanto fazia trabalhos de fotografia para pagar as contas. A forma como descrevia a criação de conteúdo fazia soar artístico e significativo, falando sobre capturar momentos autênticos e construir uma comunidade de pessoas que apreciavam beleza no cotidiano. Os nossos primeiros encontros pareciam cenas de um filme romântico que normalmente acharia demasiado piegas para ver, mas com a Sofia tudo parecia sem esforço e mágico. Fazíamos caminhadas ao pôr do sol no Parque Eduardo VII onde ela parava a cada poucos minutos para capturar a iluminação da hora dourada, explicando como as sombras caíam diferentemente em Lisboa do que em qualquer outro lugar onde tinha vivido. Idas tardias para comer bifanas na Baixa tornaram-se conversas íntimas sobre sonhos e objetivos, ela falando apaixonadamente sobre construir a sua marca enquanto eu partilhava os meus próprios planos para avançar no marketing, ambos parecendo genuinamente interessados nas ambições um do outro. As viagens espontâneas eram incríveis, conduzindo pela costa até estas praias escondidas que ela tinha pesquisado onde as rochas criavam molduras naturais perfeitas para suas fotos do Instagram. Observava-a trabalhar, impressionado com como ela conseguia encontrar o ângulo perfeito para tudo, como esperava pacientemente pela onda ou formação de nuvem certa para criar estas fotos que faziam os seus seguidores sentirem-se como se estivessem a experienciar Portugal através dos olhos dela. Ela tinha esta forma de fazer até momentos mundanos parecerem especiais, transformando um simples encontro para café em conteúdo sobre apoiar negócios locais, ou fazer as nossas idas ao supermercado parecerem aventuras quando fotografava os abacates perfeitos no mercado dos agricultores. O que mais me impressionava era como parecia pensativa sobre tudo, como se lembrava da minha preferência por café etíope e encontrava estes pequenos torrefadores locais, ou como sugeria atividades que se alinhavam com os meus interesses em caminhadas e fotografia, mesmo que eu estivesse apenas a usar o meu telemóvel enquanto ela tinha este equipamento profissional com múltiplas lentes e refletores. Olhando para trás, percebo que estava tão envolvido em como tudo parecia perfeito para fotos que perdi os sinais de que era realmente apenas isso, perfeitamente criado para as fotos em vez de para nós. 3 meses depois, comecei a notar que o entusiasmo da Sofia flutuava diretamente com quão digno de Instagram eram as nossas atividades, como se tivesse algum algoritmo interno calculando o potencial de conteúdo de cada momento que passávamos juntos. Quando sugeria noites calmas a ver filmes ou cozinhar jantar em minha casa, ela ficava com este olhar vidrado e de repente lembrava-se que tinha compromissos de engagement ou precisava responder a consultas de marcas, mas mencionar um novo bar no terraço ou trilha cênica e ela iluminava-se como se eu tivesse acabado de lhe oferecer um contrato de modelo. O padrão tornou-se impossível de ignorar quando o carro dela avariou numa manhã de terça-feira, deixando-a encalhada a 40 minutos do seu trabalho de fotografia com o que se revelou ser uma transmissão rebentada. Não hesitei em cobrir os 1.200 euros da reparação porque é isso que as pessoas fazem por alguém de quem gostam, certo?
Mas a resposta dela foi estranhamente distante. Mal obrigada, além de postar uma história no Instagram com alguma legenda genérica de grata por pessoas boas sobre uma foto de pôr do sol, sem menção de mim ou do que tinha realmente acontecido, como se o meu sacrifício financeiro fosse apenas ruído de fundo para a criação de conteúdo dela. Os planos discretos começaram a ser cancelados com frequência crescente, sempre para estas misteriosas oportunidades de conteúdo com outras influenciadoras que aparentemente não podiam ser agendadas em torno dos nossos encontros existentes. Ei amor, podemos adiar hoje à noite? Há esta oportunidade de colaboração com @vibeslisboa que pode realmente impulsionar o meu engajamento. Mandava-me mensagem enquanto eu já estava sentado no café onde tínhamos combinado encontrar-nos, ou esperando fora do cinema com bilhetes que tinha comprado antecipadamente. Encontrei-me passando muitas noites sozinho, a navegar pelas histórias do Instagram dela e a vê-la criar conteúdo com pessoas que aparentemente importavam mais do que o tipo que tinha acabado de arranjar o carro dela. O verdadeiro despertar veio quando a minha colega Sara casualmente mencionou ver a minha estética de namorado misterioso por todo o feed da Sofia, e eu não fazia ideia do que ela queria dizer até me mostrar as publicações recentes da Sofia. Lá estava eu, ou melhor, partes de mim estavam cuidadosamente cortadas e estrategicamente posicionadas para criar toda esta narrativa romântica sem revelar realmente quem eu era. As minhas mãos segurando chávenas de café em lugares onde tínhamos estado juntos, o meu casaco pendurado sobre cadeiras de restaurante, a vista da varanda do meu apartamento legendada como vibes de encontro, até o meu reflexo nos óculos de sol dela cortado para mostrar apenas uma silhueta masculina misteriosa. Ela tinha estado a usar a nossa relação como material de conteúdo, criando este personagem de namorado misterioso que estava ganhando seguidoras que constantemente comentavam perguntando quem ele era e quando iam conseguir ver o rosto dele. O mistério mantém-nas envolvidas, explicou quando finalmente a confrontei sobre isso, como se eu fosse algum tipo de adereço de marketing em vez de um ser humano real com quem estava a namorar. É melhor para minha marca desta forma. A pior parte era ver o humor dela mudar baseado nas suas análises, tornando-se distante e irritável quando a contagem de seguidoras baixava ou quando as publicações não performavam tão bem como esperado. As nossas conversas começaram a parecer menos conexão genuína e mais reuniões de negócios onde ela analisaria que conteúdo tinha funcionado e qual não, tratando a nossa relação como uma transação que só era valiosa enquanto gerasse as métricas de engajamento que ela precisava. Quando os números dela baixaram depois do Instagram mudar o algoritmo, ela tornou-se genuinamente desagradável para estar por perto, repreendendo-me por sugerir atividades que não fotografariam bem e fazendo comentários passivo-agressivos sobre como eu não entendia a pressão de construir uma marca pessoal na economia de hoje. Para o 26º aniversário da Sofia, decidi fazer algo que lhe mostrasse o quão sério eu era sobre nós. Algo que provaria que entendia a necessidade dela por experiências bonitas e perfeição estética. Então passei 2 meses planeando secretamente e poupando cada cêntimo do meu salário de analista de marketing para alugar esta incrível casa de praia de luxo em Cascais para um fim de semana longo. O lugar era absolutamente deslumbrante, empoleirado num penhasco com vista para o Atlântico com janelas do chão ao teto, um deck privado com jacuzzi, e acesso direto à praia que parecia algo saído de uma revista de resort, exatamente o tipo de localização que a Sofia estava sempre a fazer screenshot das contas de Instagram de celebridades e adicionar aos seus mood boards. Coordenei tudo até ao menor detalhe porque é assim que o meu cérebro funciona, abastecendo a casa com o seu vinho Sancerre favorito daquela loja boutique na Chiado, organizando para uma instrutora de yoga privada liderar uma sessão ao nascer do sol no deck porque ela tinha mencionado querer entrar no conteúdo de bem-estar. E até voando a sua melhor amiga Emma do Porto como surpresa porque a Sofia tinha estado a falar sobre sentir falta das conexões da sua cidade natal. A coisa toda custou-me basicamente toda a minha conta poupança, cerca de 4.800 euros para o fim de semana. Mas achei que isto era um investimento no nosso futuro, uma forma de criar o tipo de experiência mágica que a faria perceber que o que tínhamos juntos valia a pena priorizar sobre contagens de seguidores e colaborações de marca. Quando a fui buscar na sexta-feira de manhã e lhe disse para fazer as malas para um fim de semana surpresa, a reação dela foi entusiástica mas imediatamente focada em logística de uma forma que deveria ter me avisado do que estava para vir. Devo trazer o meu ring light? E o meu equipamento de câmera? Haverá boa iluminação natural para conteúdo? Perguntou, e disse a mim mesmo que as perguntas práticas dela eram apenas ela sendo profissional,
não percebendo que ela já estava mentalmente calculando o potencial de postagem em vez de antecipar tempo de qualidade juntos. A viagem pela costa deveria ter sido romântica, mas ela passou a maior parte no telemóvel, ocasionalmente olhando para cima para fazer vídeos bumerangue de si mesma com o oceano no fundo ou pedindo-me para parar para que pudesse capturar a foto perfeita dos seus óculos de sol de marca refletindo a costa portuguesa. Quando chegamos à casa de praia e vi a cara dela enquanto absorvia a piscina infinita, as vistas panorâmicas do oceano, e o design interior cuidadosamente curado, esperava gratidão ou excitação ou pelo menos algum reconhecimento do esforço que tinha posto no planeamento disto. Em vez disso, ela imediatamente começou a andar por aí com o telemóvel fora, fazendo fotos de teste de diferentes ângulos e murmurando sobre condições de iluminação, tratando o lugar como um scout de localização em vez de experienciar como o gesto romântico que eu tinha pretendido. Isto vai dar conteúdo incrível, disse ela, o que disse a mim mesmo que era a forma dela expressar apreciação, mas havia algo oco sobre a forma como disse, como se já estivesse calculando taxas de engagement em vez de conectar com o momento que estávamos partilhando. A sessão de yoga surpresa sábado de manhã foi linda, vendo o sol nascer sobre o Atlântico enquanto nos movíamos através de poses no deck privado. Mas mesmo durante Savasana podia ouvir a câmera do telemóvel da Sofia clicando enquanto ela dirigia a instrutora para tirar fotos dela em várias posições contra o fundo do oceano. Quando a Emma chegou sábado à tarde como a grande surpresa, a Sofia pareceu genuinamente feliz por cerca de 10 minutos antes de começar a posicionar a Emma para fotos e pedir-lhe ajuda para criar conteúdo em torno da amizade delas, transformando o que deveria ter sido uma reunião tocante noutra oportunidade de conteúdo. Sábado à noite deveria ter sido perfeito, nós três partilhando vinho e histórias no deck enquanto o sol se punha sobre Cascais, mas encontrei-me sentindo como um estranho a ver a Sofia performar a vida dela em vez de vivê-la, documentando cada momento em vez de estar presente para qualquer um deles. A conversa devastadora aconteceu domingo de manhã enquanto a Sofia estava relaxando no deck neste biquíni de marca que eu tinha comprado na semana anterior. Uma peça de €180 de uma boutique em Cascais que ela tinha afirmado ser essencial para as suas próximas colaborações de conteúdo de SvimVR. Ela estava editando fotos no telemóvel, aplicando filtros e ajustando iluminação enquanto eu me sentei ao lado dela tentando processar a desconexão entre o fim de semana romântico que tinha visualizado e o workshop de criação de conteúdo que realmente tinha sido. Sofia, podemos falar um minuto? Perguntei, pondo meu café de lado e virando-me para encará-la completamente. Tenho estado a pensar sobre nós, sobre onde isto se dirige, e quero ter a certeza que estamos na mesma página sobre o nosso futuro. Ela não olhou para cima do telemóvel, apenas fez um som não comprometido enquanto continuava deslizando através de opções de edição, e algo sobre o desengajamento completo dela fez o meu peito apertar com um sentimento que não queria reconhecer. Quer dizer, estamos juntos há quase 6 meses agora, e sinto que construímos algo realmente especial aqui. Consigo ver-nos dar os próximos passos juntos, talvez ir viver juntos, falar sobre planos a longo prazo. Foi então que ela finalmente olhou para cima, mas em vez do reconhecimento caloroso que eu esperava, a expressão dela estava quase divertida, como se eu tivesse dito algo ingênuo ou presunçoso. Pedro, não ages como se fossemos sérios, disse ela, a voz casual e desdenhosa enquanto voltava a editar as fotos. Isto é só diversão para mim. Pensava que entendias isso. As palavras atingiram-me como golpes físicos, cada uma aterrando com clareza devastadora que reenquadrou cada momento que partilhamos juntos, cada gesto que eu tinha interpretado como construindo algo significativo agora revelado como entretenimento casual para ela. Só diversão. Consegui dizer, a minha voz soando estranha e distante aos meus próprios ouvidos. Sofia, acabei de gastar todas as minhas poupanças neste fim de semana porque pensei que significava algo para nós dois. Ela finalmente pôs o telemóvel de lado e olhou para mim com algo que podia ter sido pena misturada com irritação suave, como se eu fosse uma criança que tinha mal entendido as regras de um jogo que todos os outros já conheciam. Olha, és querido, e tem sido realmente útil com coisas, mas não estou pronta para nada sério agora. Estou focada em construir a minha marca, e honestamente, tenho estado casualmente a ver alguém que está mais alinhado com os meus objetivos. A confissão saiu tão factualmente que demorei um momento a processar o que ela tinha realmente dito,
e quando perguntei quem, ela mencionou este criador de TikTok chamado Dylan que tinha mais de 2 milhões de seguidores e era realmente compreensivo sobre o estilo de vida de influenciadora. Então o que eu era para ti? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Eras como prática, disse ela com um encolher de ombros que de alguma forma tornou tudo pior. Ajudaste-me a descobrir o que realmente quero numa relação, e honestamente, tem sido ótimo para inspiração de conteúdo, mas o Dylan entende o lado comercial do que estou a construir de uma forma que tu simplesmente não entendes. Passei essa noite de domingo acordado no quarto principal ouvindo a Sofia e a Emma rirem no deck sobre a terceira garrafa de vinho, processando o facto de que tinha sido essencialmente um estagiário não pago na minha própria relação. E por volta das 3 da manhã tomei uma decisão que se provaria ser a coisa mais inteligente que tinha feito em meses. Enquanto a Sofia dormia a ressaca do vinho na manhã de segunda-feira, juntei silenciosamente as minhas coisas e metodicamente passei pelo meu telemóvel, fazendo screenshots de cada conversa onde ela tinha pedido dinheiro, apoio, ou favores, cada mensagem onde tinha cancelado os nossos planos para oportunidades de conteúdo. E cada troca que revelava a natureza transacional do que eu pensava ser uma relação genuína. O meu background em marketing tinha me ensinado a documentar tudo e antecipar problemas antes de escalarem, então guardei conversas sobre a reparação do carro, as despesas do fim de semana de aniversário, até as mensagens dela pedindo-me para levar a trabalhos de fotografia quando o horário dela se complicava. Ao amanhecer tinha um registro digital abrangente de 6 meses de evidência mostrando exatamente quem tinha estado a investir o que nesta relação, e tinha a sensação de que ia precisar disso baseado no historial da Sofia de criar narrativas que a pintavam como vítima em cada situação. Deixei as chaves da casa de praia com a empresa de gestão da propriedade junto com uma nota explicando que a minha namorada precisaria de arranjos de transporte alternativos, depois conduzi de volta a Lisboa em silêncio completo, bloqueando o número da Sofia algures perto de Leiria quando meu telemóvel começou a vibrar com chamadas e mensagens cada vez mais frenéticas. A viagem de 3 horas deu-me muito tempo para pensar sobre como completamente tinha sido enganado, como cada gesto que tinha interpretado como construindo intimidade tinha realmente sido a Sofia extraindo recursos enquanto me mantinha à distância, usando-me como apoio financeiro e inspiração de conteúdo enquanto perseguia o que realmente queria com outra pessoa. Quando cheguei ao meu apartamento, senti algo que não esperava, alívio, como se finalmente tivesse parado de carregar um peso que não percebia ter estado a esmagar-me durante meses, o esforço exaustivo de tentar ganhar amor de alguém que me via como um recurso conveniente em vez de um ser humano que valia a pena amar. A guerra de redes sociais começou horas depois da Sofia perceber que estava encalhada numa casa de praia de luxo a 40 quilômetros da civilização com um cartão de crédito no limite e sem transporte. E o primeiro movimento dela foi exatamente o que eu tinha antecipado: tentar controlar a narrativa fazendo-se a vítima do meu desaparecimento súbito. As histórias do Instagram dela começaram por volta do meio-dia com publicações crípticas sobre pessoas falsas que te abandonam quando mais precisas, seguidas de conteúdo cada vez mais desesperado sobre estar abandonada por alguém em quem confiava, completo com selfies com lágrimas e legendas dramáticas sobre aprender quem as pessoas realmente são quando as coisas ficam difíceis. Ela pintou uma imagem de si mesma como esta mulher ofendida cuja natureza generosa e carinhosa tinha sido aproveitada por alguém que tinha fingido importar-se mas revelado as suas cores verdadeiras quando ela precisava de apoio, convenientemente omitindo qualquer contexto sobre a nossa conversa ou a admissão dela de que eu não tinha sido mais do que prática para a relação real dela. Mas a Sofia tinha subestimado duas coisas: quão rapidamente a palavra viaja na cena social interconectada de Lisboa, e quão minucioso eu tinha sido ao documentar as dinâmicas da nossa relação, porque na terça-feira à noite os meus screenshots estavam fazendo o caminho através da nossa rede de amigos mútuos mais rápido do que a narrativa de vítima dela conseguia afirmar-se. A Emma, que tinha testemunhado todo o desastre do fim de semana em primeira mão, tinha aparentemente partilhado alguns detalhes com as amigas do Porto, e quando combinado com a evidência que eu tinha silenciosamente partilhado com o Miguel e algumas outras pessoas que tinham estado a perguntar o que tinha acontecido, uma imagem muito diferente começou a emergir sobre quem tinha realmente estado a usar quem nesta relação. Os screenshots revelaram meses da Sofia pedindo ajuda financeira, cancelando planos para oportunidades de conteúdo, e tratando-me como um prestador de serviços conveniente em vez de um parceiro romântico.
E de repente as histórias do Instagram dela sobre ser abandonada começaram a parecer menos como mágoa genuína e mais como manipulação calculada de alguém zangada porque a sua rede de segurança tinha desaparecido. A contagem de seguidoras dela, que tinha sido a preocupação principal durante a nossa relação, começou a baixar quando as pessoas começaram a chamá-la a atenção nos comentários, apontando inconsistências na história de vítima dela e questionando por que alguém que afirmava estar com o coração partido estava postando conteúdo de qualidade profissional sobre a experiência em vez de processar privadamente o que tinha acontecido. Isto parece muito performativo, escreveu uma das seguidoras de longa data dela. E por que estás a fazer isto drama público em vez de lidar com isto privadamente? Perguntou outra, comentários que claramente feriram baseado nas respostas cada vez mais defensivas da Sofia e na decisão dela de começar a apagar qualquer coisa que não apoiasse a narrativa dela. A devastação real veio quando várias das marcas com que ela tinha estado a trabalhar começaram a distanciar-se do drama, aparentemente decidindo que alguém que expunha os problemas de relação publicamente e gerava este tipo de controvérsia não era a escolha certa para os produtos de estilo de vida family-friendly deles. Observei das bancadas enquanto a persona de influenciadora cuidadosamente construída da Sofia começou a desmoronar-se sob o peso das próprias escolhas pobres dela. A contagem de seguidoras dela baixando de 47 mil para menos de 35 mil numa questão de semanas enquanto as pessoas percebiam que tinham estado a seguir alguém cuja vida inteira era essencialmente uma performance elaborada desenhada para extrair recursos de outros. O golpe final veio quando o Dylan, o criador de TikTok com 2 milhões de seguidores, aparentemente decidiu que o drama e a atenção negativa não valiam seja o que for que ele estava a receber da relação casual deles. E as publicações crípticas da Sofia sobre pessoas mostrando as suas cores verdadeiras tornaram-se ainda mais desesperadas e desequilibradas quando ela percebeu que tinha perdido tanto a sua rede de segurança quanto o upgrade na mesma semana. 3 meses depois do desastre de Cascais, conheci a Helena num evento de angariação de fundos para a conservação marinha que a minha empresa estava patrocinando, e a diferença entre ela e a Sofia era tão marcante que era quase cômica. Como comparar um achado vintage genuíno com algo produzido em massa para influenciadoras do Instagram. A Helena era bióloga marinha que estudava restauração de recifes de coral, falava apaixonadamente sobre conservação oceânica sem uma vez mencionar como ficava na câmera, e quando lhe contei sobre o meu recente desastre de relação, ela realmente riu alto do comportamento da Sofia em vez de oferecer simpatia ou julgamento. Espera, ela usou as tuas mãos como conteúdo anônimo durante 6 meses, perguntou a Helena, sorrindo como se eu tivesse contado a melhor piada que tinha ouvido toda a semana. Isso não é mistério romântico, isso é apenas estranho. Ela pensava que estava a gerir algum tipo de programa de proteção de testemunhas de namorado? O divertimento genuíno dela com o comportamento ridículo da Sofia era incrivelmente refrescante comparado com as narrativas dramáticas de vítima a que tinha sido sujeito. E encontrei-me rindo sobre toda a experiência pela primeira vez em vez de me sentir envergonhado ou manipulado por ela. A Helena nem sequer tinha uma conta de Instagram, afirmando que passar os dias debaixo de água fotografando formações de coral era documentação visual suficiente para uma vida, e os nossos primeiros encontros envolviam atividades que existiam puramente para o nosso próprio prazer em vez de oportunidades de criação de conteúdo. Íamos a este lugar de sushi escondido onde o peixe era incrível mas a iluminação era terrível para fotos, ou passávamos manhãs de sábado nas poças de maré onde a Helena explicaria as relações do ecossistema com o tipo de entusiasmo genuíno que a Sofia só tinha mostrado quando discutia taxas de engajamento de seguidores. A melhor parte era como a Helena realmente escutava quando eu falava sobre o meu trabalho, fazendo perguntas pensativas sobre estratégias de marketing e psicologia do consumidor, tratando os meus insights profissionais como valiosos em vez de os descartar como aborrecidos comparado com as suas perseguições mais glamorosas. 6 meses numa relação que se tinha tornado genuinamente saudável, a Sofia fez a sua grande reaparição na festa de fim de ano da minha empresa, um evento sobre o qual ela só sabia porque tinha aparentemente estado a monitorizar a atividade de redes sociais dos nossos amigos mútuos e juntado os detalhes das publicações deles sobre comparecer. Avistei-a do outro lado da sala imediatamente, parcialmente porque se destacava no seu desespero óbvio para parecer perfeita, mas principalmente porque parecia fundamentalmente diferente da influenciadora confiante que tinha namorado, como alguém que tinha sido sistematicamente desinflada e estava tentando reinflar-se através de pura força de vontade.
O styling perfeito para Instagram ainda estava lá, mas parecia forçado e desesperado agora, como se estivesse a fazer cosplay de si mesma anterior. E quando se aproximou da nossa mesa onde eu e a Helena estávamos sentados com os meus colegas, o sorriso dela tinha aquela qualidade quebradiça de alguém que sabia que estava prestes a fazer uma cena mas não conseguia parar-se. Pedro, oi, estava a esperar encontrar-te aqui, disse ela, ignorando completamente a Helena e o facto óbvio de que estávamos claramente juntos, a voz carregando aquele calor performativo que sempre usava quando queria algo. Tenho estado a fazer muita autorreflexão ultimamente, e percebo que cometi alguns erros enormes conosco. Encontrei-me, sabes? E continuo a voltar ao facto de que tu eras o verdadeiro desde o início. A audácia era de tirar o fôlego, aparecer no evento do meu local de trabalho para declarar a iluminação recém-encontrada dela enquanto desrespeitava completamente a minha relação atual. Mas o que realmente me impressionou foi como oca ela parecia apesar da maquilhagem perfeita e vestido de marca, como alguém passando pelos movimentos de ser a pessoa que costumava ser. Sofia, gostaria que conhecesses a Helena, a minha namorada, disse calmamente, pondo o braço à volta da Helena que estava observando isto desenrolar-se com a atenção fascinada de uma cientista observando o comportamento incomum na natureza. Helena, está é a Sofia, a influenciadora sobre quem te falei. O rosto da Sofia tremulou com reconhecimento e algo que parecia pânico quando percebeu que a Helena não era apenas algum encontro aleatório mas alguém que conhecia a história completa da nossa relação, e as tentativas dela de manter controle da situação tornaram-se cada vez mais desesperadas e óbvias. Tivemos algo realmente especial, Pedro, continuou, como se a Helena não estivesse sentada mesmo ali. Sei que não estava pronta para isso então, mas estou agora. Aprendi tanto sobre o que realmente importa, e não são seguidores ou conteúdo ou qualquer dessas coisas superficiais. É conexão real, amor real, e o que tivemos foi real. A ironia do discurso dela era incrível considerando que estava entregando-o como uma performance para uma audiência dos meus colegas, tratando a suposta percepção dela sobre conexão autêntica como outra oportunidade de ser o centro das atenções, e podia ver a Helena tentando não rir da completa falta de autoconsciência envolvida. Sofia, disseste-me para não agir como se fossemos sérios, disse, a minha voz carregando claramente o suficiente para que várias mesas próximas se virassem para ver o que obviamente estava tornando-se uma cena. Disseste que eu era apenas prática enquanto descobrias o que realmente querias. Segui o teu conselho e encontrei alguém que realmente quer ser séria comigo. O rosto dela desmoronou ao ouvir as próprias palavras dela refletidas de volta, a crueldade casual da sua dispensa agora aterrando nela com o peso completo da consequência, e por um momento quase senti pena dela antes de me lembrar dos meses de manipulação e exploração financeira que ela tinha me posto. Mas estava confusa então, disse ela, a voz quebrando quando percebeu que o gesto grandioso dela estava falhando espetacularmente. Tinha medo da intimidade real. Mas sei agora que és tu que quero para construir algo significativo. Podíamos ser incríveis juntos se apenas me desses outra oportunidade. O desespero na voz dela era palpável, e podia ver os meus colegas trocando olhares enquanto observavam alguém derreter-se completamente no que era suposto ser um evento de networking profissional, a percepção deles da Sofia mudando de ex-namorada misteriosa para intrusa instável em tempo real. Já estou construindo algo incrível, disse, olhando para Helena que apertou a minha mão apoiando. Com alguém que sabia que queria ser séria desde o início, que não vê relações como oportunidades de conteúdo, e que nunca me pediu para ser nada além de exatamente quem eu sou. A tentativa final da Sofia de manipulação foi pedir para falar comigo privadamente, afirmando que havia coisas que precisava dizer que eram demasiado pessoais para consumo público, mas recusei tão educadamente quanto possível e sugere que se focasse na própria vida em vez de tentar ressuscitar algo que ela tinha explicitamente me dito que não era sério. Ela deixou a festa pouco depois, mas não antes de haver fazer uma selfie no espelho da casa de banho com olhos vermelhos e maquilhagem borrada, aparentemente planeando transformar até a humilhação pública dela em conteúdo, e claro, na manhã seguinte trouxe uma história final do Instagram sobre pessoas falsas que te abandonam quando mais precisas. Aprender que algumas pessoas não conseguem lidar com o crescimento de uma mulher forte. A publicação recebeu cerca de 12 gostos, principalmente de contas que pareciam bots,
e pela tarde ela tinha apagado junto com a maior parte do conteúdo recente, aparentemente finalmente entendendo que os dias de influência dela tinham acabado e que a vida real requeria habilidades diferentes da autenticidade fabricada. Eu e a Helena estamos juntos há mais de um ano agora, construindo algo baseado em respeito mútuo, compatibilidade genuína, e o conceito revolucionário de realmente gostar da companhia um do outro sem documentar cada momento para consumo público. E às vezes penso sobre como a manipulação da Sofia realmente me levou a algo infinitamente melhor do que o que pensava que queria.